Olá, quinto ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos aprender a identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Bem, nós sabemos que todo texto se realiza com uma determinada finalidade, né? Ou seja, tem um propósito específico, pois pretender, né, por exemplo, informar ou esclarecer, expor um ponto de vista, refutar uma posição, narrar um acontecimento, fazer uma advertência, persuadir alguém, né, a alguma coisa. Então, o entendimento bem-sucedido de um texto depende também da identificação das intenções pretendidas por esse texto. Os elementos linguísticos e outros elementos contextuais funcionam como pistas para a identificação da finalidade pretendida pelo autor. Essa capacidade, ela é muito importante, né, no nosso cotidiano, pois nos comunicamos por meio de textos e a identificação do objetivo deles facilita a nossa leitura e interpretação. Então, o que é que vocês veem nessa imagem? O que é que essa imagem lembra a vocês? Passeio, viagem. Quem não gosta de viajar, né? A sensação de descobrir lugares, pessoas, culturas é fascinante. Ficamos ansiosos também em ver as fotos, em relatar para nossos amigos as emoções pelas quais passamos. Muitas pessoas, porém, fazem dessas viagens um motivo para escrever, né? Vocês gostam de escrever quando viajam, quando fazem algo novo? Mas há também aqueles que fazem uma viagem pelas vias da imaginação, né? Criando histórias que se transformam em belos livros de literatura. Então, os textos que nós iremos ler a seguir, né, tratam sobre viagens fascinantes. Para embarcar nessas aventuras, é importante a gente fazer a leitura atenta de cada um. Vamos começar? Antes da gente começar a leitura, né, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Para que vocês entendam o que é finalidade, finalidade é o mesmo que objetivo, né? Então, a leitura que nós faremos desses três textos, eles trazem a temática de viagens, né? Mas eles possuem finalidades diferentes. Apesar de tratar do mesmo tema, eles possuem finalidades diferentes, objetivos diferentes, né? Essa atividade de identificação, né, tem o objetivo de levar a gente a buscar nos textos essas pistas que vão permitir que a gente faça a inferência da finalidade deles, né? Como primeiro passo, é importante identificar o tema. Você já sabe que trata sobre viagens, né? Então, todo texto ele tem o mesmo tema. Todos os três textos tratam do mesmo tema, que é sobre viagem. Mas há diferença no modo como esse tema ele é apresentado. O que a sua finalidade comunicativa apresenta, né? As características específicas que os fazem encaixar em um determinado gênero, indicando também a estreita vinculação às atividades linguísticas desenvolvidas, né, pelo homem na sociedade, a fim de não apenas agir sobre o mundo, mas também dizê-lo, representá-lo através da linguagem. O primeiro texto é esse, O Fantástico Mundo de Mari, tudo visto por um único ponto de vista, o meu. Dicas de viagem em Lisboa e Portugal. Como eu disse nesse post, passei 4 dias deliciosos em Lisboa, no mês passado, e voltei encantada. As pessoas nos tratam muito bem, a comida é maravilhosa, o artesanato é incrível. Eu queria trazer todos os azulejos de Portugal para a minha casa. O preço é muito bom. Adorei e agora tenho aqui algumas dicas para vocês. Comidas. Essa é a melhor parte de Portugal. Se come muito bem, com muito pouco dinheiro. É uma beleza. A culinária é fantástica e vai bem além do bom e velho bacalhau. Os doces portugueses, ai que delícia. Passeios. Eu sou o tipo de turista que chega em um lugar e vai procurar as atrações turísticas.
Eu acho que uma boa ideia em Portugal é alugar carro. É bem tranquilo de andar. Vá para Fátima, Sintra, Cascais, Óbidos. Um pouco mais distante fica Porto, que eu não conheci, mas fiquei sabendo que é a coisa mais linda. Compras. Europa não é o melhor lugar do mundo para se jogar nas comprinhas. Mas se estiver na época das liquidações, aí tudo muda. Os preços em Lisboa são bons em geral. E tem também o Freeport, que é o maior outlet da Europa e fica a poucos minutos de lá. É muito grande e compensa bastante. Esse texto foi uma postagem de um blog de viagens, assinado por Mari Cardoso, tá certo? Vamos para o texto seguinte. As viagens de Clélia Márcia. Era madrugada, o céu ainda estava escuro. O trem estava na estação pronto para transportar minério para a cidade vizinha. Ao sinal de partida, o trem soltava o seu apito e seguia a viagem. O trem sumia de vista, com seus vagões carregados de minério. Durante as suas viagens, o maquinista Joaquim sempre passava pelo mesmo caminho, observando sempre a mesma paisagem. Folhagens, animais e pastagens era o que não faltava. O trem, ao chegar à cidade, parava perto do armazém do inspetor e lá descarregava a carga. Joaquim descansava um pouco, esticava as pernas, os braços e retornava ao trem para fazer o mesmo trajeto. No final do dia, a chegada do maquinista Joaquim era comemorada com alegria pelos seus filhos, que já o esperavam olhando pela janela de casa, pois sabiam que na certa sempre uma surpresa lhe trazia. Eram bombons e quindins do armazém do inspetor. Os 10 mandamentos do viajante. É um fragmento, não é o texto completo, tá certo? Moisés já havia descoberto ao atravessar o Mar Vermelho, mas não matarás e não cobiçarás a mulher do próximo eram na época mais adequados. E o viajante, assim como o bom viajante, os adota integralmente. Primeiro, não se acomodar o resto da vida no seu sofá de casa. Segundo, vivenciar culturas diferentes. Terceiro, promover seu próprio país em contatos internacionais. Quarto, romper paradigmas de viagem, despertando a percepção, o conhecimento e a criatividade. 5. Integrar-se com cidadãos das mais diversas nacionalidades, sem qualquer tipo de discriminação. 6. Conscientizar-se dos problemas mundiais e da prevenção de recursos naturais e fazer a sua parte em prol de um mundo melhor. 7. Retornar e incentivar que amigos, amigos de amigos e amigos de amigos de amigos também viajem. 8. Manter o bom humor antes, durante e depois das viagens. 9. Buscar a comunicação com cidadãos de todo o planeta, sem ter medo de falar inglês, sem falar inglês, de dançar e fazer mímica no meio de um restaurante ou de pagar mico em frente a qualquer estrangeiro de olhar e esticar um insano. E 10. Voltar e já planejar a próxima viagem. Vejam bem, os 3 textos, eles trouxeram como temática viagens, mas vocês observaram que eles trouxeram abordagens diferentes, né? Cada um tem um objetivo diferente, né? O primeiro texto, né, é um blog, ele tem o objetivo de trazer dicas para viajantes, né? O segundo é de contar uma história, né? E o terceiro é de dar orientações aos viajantes, né? Então, temos aí 3 objetivos diferentes para textos do mesmo tema. Por quê? Porque são textos de gêneros diferentes. Então, cada gênero vai estar ancorado em uma finalidade, né? E para identificar, a gente tem que saber fazer observações sobre esses gêneros, né? Bakhtin, que era um estudioso da linguagem, diz que no momento da interação, né, seja ela oral ou escrita, as pessoas elas recorrem a determinados gêneros, né? Então, quando eu vou preparar a minha fala, eu estou destinando ela a um gênero determinado, né? Se eu vou dar uma aula, então o gênero textual é aula.
Se eu vou, né, trazer para vocês a leitura de um texto, então eu vou contar uma história. Se eu vou convencer vocês, né, a produzir algo, então, esse gênero, ele é um texto do gênero argumentativo, né? Então, essas escolhas estão associadas às necessidades do falante. Não vai depender da necessidade que você tem no momento. É aí que você vai produzir um gênero determinado. Isso significa que, ao longo de nossas vidas, nós somos expostos a variados tipos de leitura e nos envolvemos em diversas situações comunicativas, né? A partir daí, nós elaboramos diferentes métodos para interagir com as pessoas e de acordo com a circunstância. O discurso oral ou escrito, ele pode ser alterado, né? Então, assim, a linguagem. Um veículo poderoso de ação. Dessa necessidade de nos comunicarmos é que nascem os gêneros textuais, nas quais os mais variados textos se apoiam. Os gêneros, eles são incontáveis, né? Mas não tem um limite, não tem um número, porque todos os dias vão surgindo gêneros novos. Esses gêneros, eles estão relacionados com o tipo de conteúdo veiculado, sendo ancorado em modelos já pré-definidos e assim se apresentam para os leitores. São também tipos estáveis de enunciados, ou seja, eles podem se modificar ao longo do tempo, né? Com estruturas e conteúdos temáticos que facilitam sua definição. Por exemplo, uma carta pessoal que você escreve para alguém é um gênero textual, assim como um horóscopo, uma receita médica, uma bula de remédio, um poema, uma piada, uma conversa com os amigos, né? Uma entrevista jornalística, um artigo científico. Então, todos esses são exemplos de gêneros textuais. Vamos agora testar os nossos conhecimentos. Vamos à leitura do Sabor da Infância. Sinto-me bastante respeitada e valorizada por contar com uma revista de alta qualidade, bem-humorada, diversificada, de excelente impressão e bela. Quando está na época de receber meu exemplar de assinatura, sinto o mesmo entusiasmo que sentia quando, ainda bem jovem, visitava a caixa de correspondência à espera de encontrar uma carta de minha querida tiazinha. Suas cartas, além de matarem saudades, traziam momentos únicos de prazer, com suas novidades vindas de um mundo que, embora eu soubesse de sua existência, não o havia experimentado. Pantanal, índios, macacos, onças, besouros, gigantes. Tiazinha inundava minha vida de fantasia e prazer. Receber a edição mensal de Língua reproduz em mim essa mesma satisfação. Língua é o nome da revista, certo? Quando o meu primeiro contato com essa revista, ela já estava em seu quarto número, e foi amor à primeira vista. Tratei de ligar para a editora e encomendar os números anteriores. Zaida Oliveira. Então, a finalidade principal desse texto é comparar as cartas de Tiazinda com a revista, falar sobre as impressões acerca da revista, informar sobre a aquisição da revista, relatar o assunto das cartas de Tiazinda. Qual é a finalidade desse texto? Ela fala sobre as impressões acerca da revista, né? Então, a leitora, né, ao comparar a emoção de receber um novo exemplar da revista, aquela que sentia ao receber as cartas de Tiazinda, propõe-se a falar sobre as impressões acerca da revista. Então, o que aponta para a resposta da letra B. Como tal comparação não constitui o objetivo central do texto, elimina-se a opção A, né? Ela não faz uma comparação. Dessa forma, emprega uma série de adjetivos e locuções adjetivas. Revista de alta qualidade, bem-humorada, diversificada, de excelente impressão e bela, né? Aí são as pistas que o texto nos dá, para demonstrar o quanto vê positivamente a publicação
e indicar o que esse material faz sentir como leitura. Ou seja, respeito à valorização, além do sabor da infância, mencionado no título. Por isso, o texto não tem apenas a finalidade de informar sobre a aquisição da revista, o que está previsto aí na letra C. Tampouco relatar o assunto das cartas de tia Zinda, conteúdo da letra D, mas externar as impressões sobre o periódico. Tá bem? Vamos agora responder a questão 77 da apostila SAEB de vocês. Bolinho de tapioca. Quem já comeu? Ingredientes: um pacotinho de tapioca, um copo de leite, 3 ovos, uma colher de manteiga e sal. Modo de fazer: misture o leite e a tapioca e deixe inchar durante 4 a 5 horas. Junte então a manteiga, o sal e os ovos. Faça os bolinhos e asse-o em forno brando. A finalidade desse texto é listar os ingredientes de uma compra, instruir no preparo do bolinho de tapioca, mostrar o preço dos produtos de um mercado, divulgar um prato típico de uma região brasileira. Alternativa B, né? O texto tem o objetivo de instruir no preparo do bolinho de tapioca. Espero que vocês tenham conseguido compreender, né, um pouco sobre a finalidade dos textos, né? E como identificá-lo, né? Como identificar o gênero de um texto para conseguir achar a sua finalidade. Tá bem? Chegamos ao final. Fiquem em paz e até a próxima.